Eu vou falar sobre abuso sexual infantil e as suas consequências na vida adulta. Algumas peculiaridades e as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm, né? Alguns mitos também que são importantes esclarecer. Bom, uma coisa que é importante destacar, que eu acho que talvez nem todo mundo saiba, né? Os casos de abuso infantil, elas ocorrem principalmente em âmbito intrafamiliar ou com conhecidos da família, amigos, né, dos pais, enfim, pessoas que são próximas à criança ou adolescente. E isso agrava muito mais o trauma, né, porque ocorrem com pessoas que a criança conhece, o adolescente conhece, e pessoas com as quais ela tem vínculo de confiança, né? Então existe uma outra face aí muito importante a ser considerada, que é a perda, né, da capacidade da criança de confiar. Pode ser avô, tio, pai, padrinho, enfim, pessoas de vínculo próximo. Também a gente não pode deixar de falar dos casos de abuso sexual perpetrado por mulheres. São menos frequentes, mas ocorrem. Existem também, já não tanto, digamos, no âmbito familiar, mas por pessoas conhecidas e de confiança, no caso principalmente de mulheres, perpetrado por mulheres, que são abusos, muitas vezes não envolvendo genital, mas abusos de ordem sexual ou erótica, envolvendo cuidadoras, babás, né, babysitters. Em consultório a gente vê uma incidência alta disso. E muitas vezes as vítimas são meninos, né? São adolescentes, meninos, e às vezes isso acaba não sendo divulgado, né? Porque não se reconhece culturalmente, né? A questão do abuso sexual ou da violência sexual de um modo geral contra meninos praticado por mulheres. Mas assim, em idade muito tenra, isso é particularmente perturbador porque pode ter implicações psicológicas e psiquiátricas na vida adulta. Então, só para frisar isso, um dado estatístico de 2015 mostra que crianças abusadas de 0 a 9 anos, 68% elas foram abusadas por pessoas conhecidas ou da própria família. E entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, a incidência de abuso por pessoas conhecidas ou de dentro da família chegou a 58%. Então, de qualquer forma, é importante frisar, né, porque é um dado estarrecedor e o trauma é muito mais significativo. Porque se ocorre na rua, com um estranho, com um transeunte, uma pessoa totalmente fora do convívio social, um criminoso comum, um pedófilo, psicopata, existe na fantasia infantil e do adolescente um mecanismo de defesa que com mais facilidade vai conseguir separar o que é, vamos dizer assim, aquela história, né, do Asterix Obelix, amigo ou inimigo, né? Então fica mais fácil criar uma dicotomia, né, entre o que é próprio e o não próprio, né? E quando ocorre no âmbito familiar, no seio da família, por aqueles que deveriam proteger essa criança ou o melhor interesse dessa criança, é muito mais complicado porque existe todo o sistema de valores, de referência, de confiança, de lealdade, de fidelidade dessa criança é posto em xeque. Todo o seu sistema de referência, de confiabilidade desmorona. Tá? Naturalmente, com isso, todas as suas referências futuras de segurança, estabilidade, conforto, vai ficar abalada de forma, se não for feita uma intervenção adequada, vai ficar abalada de forma muito grave e, por vezes, definitiva. E, infelizmente, o que muitas vezes acontece é que, quando a criança faz a denúncia, e isso não muitas vezes ela vai se sentir confortável em fazê-la, porque primeiro ela se sente culpada, ela acha que ela provocou o abuso. Muitas das crianças e adolescentes, mulheres nessa situação, elas não têm reação frente à situação do abuso, elas ficam em freezing, elas congelam, que é uma das respostas diante da ameaça, não é só fuga ou luta.
elas têm o freezing, até porque não está configurada ali uma situação clara de ataque, justamente porque muitas das vezes o ataque é feito por uma pessoa que não é reconhecida na mente da pessoa, pelo cérebro da vítima, como um agressor típico. É uma pessoa que até então ela tinha como amiga, conhecida, familiar, pai, mãe, tio, avô, etc. Então, a resposta fisiológica de fuga ou luta, ela trava, dá um tilt na cabeça da pessoa e ela não consegue reagir de forma habitual. Então, o freezing é uma resposta muito comum. O freezing ocorre muitas vezes perante abuso sexual, inclusive com perpetradores desconhecidos. Então, esse é um dos motivos pelos quais a pessoa muitas vezes não reage como o senso comum diz que ela deveria reagir. Muitas vezes ela não denuncia por medo, culpa, e também quando denuncia, ela muitas vezes, até podemos dizer em grande parte das vezes, ela não tem a queixa validada e reconhecida, acolhida. Então são vários os fatores que vão fazer com que esse processo ele seja ocultado, né? É tido como um tabu e fica como um segredo de família. Isso vai levar a um processo solitário, né? Essa criança, essa adolescente, ela vai silenciosamente e, vamos dizer assim, solitariamente ter que lidar com esse processo ao longo da vida. Ela pode eventualmente pedir para falar com um psicólogo do colégio, pedir para o pai ou para a mãe que quer fazer terapia, etc. Mas muitas vezes ela vai pedir sigilo, o que no caso de um menor de idade, né, o terapeuta, o psicólogo, quem quer que seja, ele é obrigado, né, a, pelo menos até os 16 anos, a menos que a criança, o adolescente autorize, ele tem que quebrar o sigilo, porque é uma questão que envolve a segurança pessoal de uma criança, de um adolescente que, teoricamente, ele não é capaz ainda de responder por si mesmo. E eu já vi casos, né, em que a criança ou adolescente pediu sigilo e implorou porque ela não queria, porque ela dizia, se eu disser, meus pais souberem, eu vou sofrer mais, eu vou ter consequências piores, eu não quero que eles saibam. Então é uma situação muito delicada para o profissional atuar. E de qualquer forma, assim, pelo princípio do conselho, né, que rege esses profissionais, eles têm que denunciar pelo menos para o conselho tutelar, conselho da vara de infância e adolescência, são questões muito delicadas. Bom, quais são as consequências, né, que nós costumamos ver na vida adulta dessas pessoas, né? Homens, mulheres, adultos que têm essas histórias. Tudo vai depender da estrutura básica da personalidade dessas pessoas, né? Se elas já tinham tendências fóbicas, depressivas, ansiosas, como que elas já eram anteriormente. Nós temos que levar em conta que, geralmente, pessoas que abusam de crianças, a maior parte deles tem um perfil de predador sexual. Existem casos diferentes, existem, por exemplo, deficientes mentais, leves, limítrofes, que eles têm uma sexualidade infantil e eles têm atração por criança. Ele não entra necessariamente na classificação de predador sexual, é uma minoria. Mas a maioria realmente é um psicopata, um predador sexual, e eles fazem escolha, eles vão selecionar das crianças com quem eles têm convívio, as crianças com perfil mais frágil, vulnerável, perfil fóbico, isolado, retraído, e eles são psicólogos natos, eles sabem selecionar esse tipo de perfil de personalidade. Só para vocês terem uma ideia, o Maníaco do Parque, por exemplo, vocês lembram lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, depois que ele foi pego, né, perguntaram para ele como que ele selecionava as vítimas, né, que ele acabou matando. Vocês lembram da abordagem dele, né? Ele dizia que ele era olheiro de uma agência de modelos e ele abordava mulheres. Ele dizia, lógico que eu chegava em mulheres bonitas que realmente tinham perfil de modelo, né? Ele era convincente na abordagem, mas o lance mais importante, eu escolhia meninas bonitas, mas com um olhar triste. Olha só, ele fazia uma leitura da personalidade, né? Ele sentia nelas a carência, a vulnerabilidade, a baixa autoestima,
e assim ele as abordava e conseguia fazer com que elas fossem com ele até o local do crime. Então, essas crianças que têm um perfil mais frágil, isolado, né, que são menos hiperativas, né, que não vão denunciar, que não vão reagir, são as vítimas preferenciais, né? Então ele já tem o padrão por pessoas que já têm tendência desde a infância para ter um perfil mais introvertido, mais calado, mais fóbico, mais inibido, e lógico, essas vítimas vão ter um perfil de personalidade com mais tendência no futuro a desenvolverem traumas emocionais mais graves, né, mais intensos, né, a partir do trauma sofrido na infância. Pode ser um transtorno de estresse pós-traumático que pode cristalizar, né, fixar na personalidade, na forma de uma personalidade neurótica, depressiva, obsessiva, fóbica, com comprometimento laboral, social, afetivo, muito intensos, e a pessoa pode ficar realmente comprometida para o resto da vida. O que eu já observei, né, com pacientes que sofreram abuso sexual, violência sexual na infância, né? Eu vi mulheres, né, que desenvolveram o que seria esperado pelo consenso, pelo senso comum, né? Mulheres que desenvolveram trauma sexual, que nunca mais tiveram envolvimento sexual de forma alguma, desenvolveram trauma com o sexo oposto, passaram a ter uma vida de total celibato, já mesmo em idade avançada, não conseguiram ter envolvimento sexual de modo algum. Tentaram algumas abordagens, mas sempre com muito medo, muita reserva, e a qualquer sinal de aproximação do homem com alguma conotação sexual, por mais que o cara fosse cuidadoso e tudo, elas recuaram e se fecharam. Algumas até conseguiram se envolver, mas sempre com muitas limitações. Algumas desenvolveram vaginismo, né, que é aquela a contratura, espasmo vaginal impedindo a penetração, sempre com uma dificuldade de ver o sexo de uma maneira lúdica, de uma maneira mais natural, fisiológica, sempre dando uma conotação de pecado, sujeira, sujidade, né? E acabavam tendendo a se manter castas. Eu já vi também mulheres que passaram a ter uma atitude a partir dessa erotização precoce, né, prematura, né, vamos dizer assim, e inadequada. Elas passaram a ter uma conduta hipersexualizada, e principalmente a partir da revolta com pais, com os familiares de um modo geral, que não acreditaram na denúncia. Uma delas até falou assim pra mim, já que eu era puta, então eu falei, vou virar puta de verdade. Então ela passou a ter múltiplos parceiros, foi mãe solteira, por um tempo ela teve essa estratégia de adaptação, e depois de um tempo ela se fechou e passou a ter o perfil celibatário, com trauma, com reservas, desenvolveu depressão, fibromialgia. Dissessem para os pais inconscientemente, né? Vocês não me protegeram, agora vocês vão me bancar para o resto da vida. É inconsciente, é uma cobrança, né? Vocês vão me sustentar porque vocês não me cuidaram, vocês não me protegeram. Uma coisa que é importante, um detalhe relevante nessa questão do abuso infantil, é que a gravidade do abuso, na percepção da psique infantil, a gente não mede pela gravidade da violência, da intensidade, se houve coito, se houve penetração, entendeu? A gente mede a intensidade do trauma. Primeiro que não é uma coisa necessariamente aferível, não é uma medida exata, milimétrica. Medir é um termo subjetivo, é uma coisa abstrata, né? Mas a percepção do trauma, a intensidade do trauma no comportamento dessa criança que vai virar adulta e as consequências no futuro, depende muito mais da presunção na fantasia infantil desse abuso, do que necessariamente se houve a penetração, se houve violência, se houve consumação. Então, muitas vezes, na cabeça, na fantasia daquela criança, houve um abuso, houve da parte dela uma entrega da qual ela se sente culpada, há um remorso, há um sentimento de culpa muito grande, e que ela vai consolidar na vida adulta como uma necessidade de autopunição, pode virar uma depressão, pode levar a tentativas de suicídio, eventualmente ao suicídio, porque
às vezes nem sequer houve um abuso em si, mas na fantasia infantil aquilo se consolidou como um intercurso sexual inadequado, um romance, Por quê? A fantasia infantil, quer dizer, o que existe na mente daquela criança adolescente é que realmente se concretiza e para ela aquela é a verdade. Há alguns anos eu vi um depoimento de uma mãe no Facebook. Ela estava contando que a filha, então com 14, 15 anos, ela teria tido envolvimento sexual com um rapaz que ela conheceu no colégio durante 6 meses. A mãe coloca aquilo como abuso sexual. O rapaz tinha aproximadamente a idade da menina, 14, 15, 16 anos. E eles tiveram vários encontros. Ela descreve como um abuso, mas aparentemente houve um romance entre os dois, um relacionamento que envolveu envolvimento sexual durante 6 meses, o segundo semestre de um determinado ano escolar. E no ano seguinte, eles romperam contato durante as férias de fim de ano e no ano seguinte o rapaz foi matriculado em outro colégio, numa cidade do interior de São Paulo. E a partir dali a menina desenvolveu um quadro de depressão, né? Esse quadro se arrastou durante 10 anos. Nisso, ela frequentou vários terapeutas, psicólogos, psiquiatras e tal, e ficou configurado, né, por vários diagnósticos de vários profissionais como um abuso sexual. E ao fim de 10, 12 anos, essa moça já estava no outro relacionamento, prestes a se casar, parece, e ela comete suicídio. Então a carta de denúncia da mãe no Facebook fica como a filha sofreu abuso sexual, não superou e se matou. Mas eu fiquei com uma interrogação, né? Lógico, não podemos avaliar uma carta, né, de uma mãe em luto. Mas a impressão que eu tive é que houve ali uma presunção de abuso por parte da mãe e de outros terapeutas, mas talvez o que tenha havido ali na menina era um conflito, né? Ela ficou sem saber o que aconteceu. Talvez a menina tenha tido um apaixonamento por um menino mais velho, houve um intercurso sexual inadequado e prematuro, mas o que houve para a menina foi uma depressão aberta a partir de um sentimento de ruptura e rejeição, né? Então ficou um caso a ser estudado, né? Um caso para ser analisado até para futuras intervenções em casos semelhantes. A idade dos dois não era muito díspare e eles passaram 6 meses se relacionando dentro da escola, né? Então, houve uma presunção de abuso por parte da mãe, dos terapeutas, que ficaram falando para essa mulher já adulta, ao longo de 10, 12 anos, que ela tinha sido vítima de um abuso sexual e aquilo gerou um conflito nela. Foi a impressão que eu tive. Mas são casos que realmente eu não posso firmar um diagnóstico, porque é um caso que eu li uma versão no Facebook. Mas só para vocês terem uma ideia de como esses casos eles não são receitas fechadas, assim, a gente não pode simplesmente julgar uma situação dessa sem saber de mais detalhes. E também nem todo intercurso sexual inadequado, sem você contextualizar, não tem como saber exatamente o que aconteceu. Uma outra coisa que pode agravar e que frequentemente está presente nessas situações de abuso sexual na infância não necessariamente existe ameaça física e psicológica na abordagem do adulto com a criança. Às vezes ele usa de sedução, presentes, vantagens, e isso deixa a criança mais confusa e com mais culpa, remorso, que vai redundar em mais sofrimento psicológico na vida adulta. Por quê? Porque o adulto ele não foi brutal, ele foi sedutor, ele foi envolvente, ele presenteou. E isso para a criança adulta depois gera conflitos emocionais muito mais graves e difíceis de serem abordados.
principalmente porque quando o fato ocorreu, ela era criança e ela não tinha filtro para perceber a manipulação maldosa, perversa do adulto por trás daquele processo. Outra coisa importante, muitos psicopatas pedófilos, quando presos e que vão a julgamento, eles usam como defesa o seguinte argumento: eu sou pedófilo, mas eu não tenho culpa disso, eu também fui abusado quando eu era criança. Tentando dar uma explicação de gênese entre o comportamento dele, perverso, a partir de um trauma. Ou seja, eu sou assim porque eu fui abusado. Gente, existem estatísticas nos Estados Unidos alarmantes de 1 a 2 pessoas a cada 10 pessoas, 1 a 2 adultos tendo sofrido abuso a cada 10 pessoas. Talvez até mais, porque esses casos eles são subreferenciados. Se isso fosse verdade, se todo mundo que sofreu abuso fosse virar um abusador, a gente estaria num mundo absurdamente descontrolado e perverso. Na verdade, o que provavelmente acontece nesses casos, o que é passado aí é como existe um índice muito alto de abuso intrafamiliar, e isso envolve parentes de primeiro grau, né, primos, tios, avô, etc. O que acontece? O que foi transmitido aí é o gene da perversidade, o gene da psicopatia. Então a pessoa sofreu abuso intrafamiliar, né? E o que ele recebeu foi o gene da perversidade, não que eu sofri um ato de violência e por isso eu vou repetir o ato de violência. Muito pelo contrário. A maior parte das pessoas que foram abusadas não necessariamente vão se tornar abusadoras. Pelo contrário, às vezes elas até trabalham como terapeutas, psicólogos, justamente para ajudar pessoas com esse perfil, com esse histórico, a serem melhor tratadas. Exatamente porque elas sabem, é aquele conceito que a gente ouve muito na psicologia e na psiquiatria de o curador ferido. O curador ferido é aquele que sabe, passou por aquilo e desenvolve como meta, né, até como um segundo, uma segunda personalidade, não digo personalidade, mas uma segunda forma de existir é ser terapeuta. Eu sou um ser humano e minha segunda identidade é eu sou um terapeuta, porque passou por aquilo e quer ajudar quem passou por aquilo a não sofrer tanto quanto ele sofreu. Obrigada.